Oi, minha gente, boa noite, boa noite. A mais uma live maravilhosa, hoje super especial com Bianca Amorim. E a gente vai falar sobre muitas novidades e muitas possibilidades que a gente tem vivido e acessado. A gente vai compartilhar isso com vocês hoje. Oi, 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 cheguem, sentem-se, se sintam amados. Que alegria, meu Deus! Cadê? Eu já aceitei você aqui, meu amorzinho. Chegue. Oxente, aceitei duas vezes. Bianca, aí, cadê? Olha nós. Oi. Um, dois, três, testando. Então, a minha internet está muito ruim. Como pode melhorar? Bora aqui, força na peruca, vai dar tudo certo. E, gente, e eu que tô maravilhosa, assim. Deixa eu colocar aqui meus binóculos. Pra ver aqui quem tá me dando boa noite. Iraídes, beijo, sua cheirosa. Marisa tá aqui, que linda. Boa Pronto, minha noite, gente. gente. Boa noite. Boa noite. Pronto. Bora lá. Tá boa? Tá para vocês que estão aí, o som e a imagem tá tudo certo? Quem tá entrando aí vai dizendo se tá tudo certo, se o som tá bom. O meu som tá bom pra você, Euron? Tá picotando? Não, tá bom. Tá assim meio um robozinho, mas tá bom. Tá dando para ouvir. Tá. Então, deixa eu dizer, foi, tá tudo certo, ó. Marisa tá dizendo que tá tudo certo, tudo ótimo. Então, vamos mandar abraço, porque a gente tem muito assunto, tem muito conteúdo, tem muita coisa boa para compartilhar com esse povo. E, em primeiro lugar, eu quero dizer para vocês quem é Bianca Amorim. Todo mundo que tá aqui no meu Instagram já deve ter me visto com Bianca nas andanças da vida no Rio de Janeiro. E a gente já fez muita coisa junta. Ela é minha aluna, eu sou aluna dela, e a gente tem dividido muitas experiências ao longo desses 5 anos que a gente está junta. E de muito aprendizado, de muito crescimento, de muita transformação. E aí tudo que eu descubro, eu arrasto Bianca, tudo que ela descobre, ela me arrasta. E é por esse motivo que eu estou aqui, porque eu tive a grata benção de ser arrastada por ela num mar de possibilidades, de muita generosidade, de muita facilidade. E como a gente não consegue ficar de boquinha calada, ficar só para a gente quer contribuir divulgando, passando para as pessoas o que é que está acontecendo com a gente. Então, o intuito dessa live é esse, com muita generosidade, com muita gratidão, compartilhar com vocês o que tem acontecido com a gente. Bianca, é com você. Então, gente, eu não sei se vai ficar picotando, se vai ficar ruim, eu tô desligando aqui a internet do computador, porque... Só um minutinho, tá? Você tá me escutando bem, Heron? Sim, estou. Tá? Sim? E... Tá? Sim? Então tá. A Iron me convidou, né, para fazer essa live para dizer, você está fazendo. Quando eu fiquei sabendo que estava fazendo essa sequência, né, de como me sinto usando o acessório, e aí eu vim te falar, eu preciso falar, né, porque eu te convidei para experimentar o acessório, para principalmente usar, né, na Clarice, mas foi há pouco tempo, né, foi há um mês, mas a minha experiência com acessório tem sido desde outubro, tá? Foi assim que ele chegou no Brasil, foi assim que a Paola trouxe para o Brasil. Ela me indicou e aí eu quis fazer, né? Quis
assim que ela começou a contar as coisas, eu nem sabia muito o que que era, e eu já senti vontade, me senti muito conectada. E uma das razões dessa minha conexão, eu acho que muitas das pessoas que vão assistir hoje ou que vão assistir depois conseguem entender é a questão da dor física, né? Eu acho que quem sente dor constantemente sabe que provavelmente já tentou inúmeras coisas, 50 milhões de coisas, já gastou muito, né, com diversas terapias, já gastou muito com medicamentos, tanto alopáticos quanto os medicamentos mais alternativos. Então, a minha experiência, quando eu conheci, eu já fiz logo 2, né, porque foi o que você falou. Quando a gente fica sabendo de uma coisa que a gente acha que vai mudar alguma coisa na nossa vida que a gente quer que mude, a gente quer compartilhar, né? Então eu queria muito que os meus pacientes usassem. E aí eu fiquei sabendo que o acessório, ele começava a agir, né, na nossa estrutura, nos nossos íons, na nossa estrutura celular, em torno, mesmo que não perceptível, né, para algumas pessoas, porque depende de organismo para organismo, depende de questões para questões. Mas eu fiquei, quando eu fiquei sabendo que ele começava a fazer essas alterações de 7 a 15 minutos, eu falei, gente, genial, eu vou acrescentar isso nos meus atendimentos presenciais. E aí eu comprei logo 2, né, adquiri os 2 para mim e comecei a experiência de usar o acessório todos os dias. Quando eu sentia uma dor, é aquele negócio, né, Eron? Ah, não, eu confio, mas quando tem uma, por exemplo, vou dar um exemplo. Lá atrás, quem foi que me apresentou, né, a barras foi você. Eu estava no olho do furacão ali de um... Gente, vocês sabem que tem participação especial das minhas cachorras, né? Em toda a live. Xirra, Xirra, vem aqui. E quando você me apresentou barras, me tirou ali, né, do olho do furacão, né, de um burnout, que eu não queria entrar naquelas doses altíssimas de remédio, não queria porque eu já tinha passado tantos anos da minha vida tomando remédio e de várias consequências disso. E lá atrás, com barras, eu lembro que teve uma questão que eu tinha, né, com cólica menstrual, e aí teve uma ferramenta que você me ensinou no curso e eu apliquei. Falei, vou aplicar, né? Pô, não tô fazendo nada. O efeito do remédio, né? Eu vou aplicar. E apliquei e melhorou realmente muito. Eu fiquei muito tempo, muitos meses, sem cólica nenhuma, sem nada, inacreditável. E aí, depois de alguns anos, a cólica voltou. Não na mesma intensidade, mas eu voltei a sentir uma cólica ou outra, assim, muito menos intenso e muito menos dias. E aí, quando depois de meses usando o acessório, eu tava usando ele para diversas coisas, e aí eu falei, teve uma vez no início do ano que eu senti uma cólica muito grande, e eu falei assim, eu vou trocar, né? Eu uso ele aqui perto, né, do timo. Ó, eu tô sem o cordãozinho, que é o meu cordão eu tô usando para outra coisa, tá na minha água. Aí eu uso ele aqui, né, perto do timo. E aí eu falei, eu vou tirar e vou colocar, botei com uma fita crepe na minha barriga. Tá me escutando bem, Aaron? Tá. E aí eu adormeci. Acabou que eu adormeci e eu acordei depois de alguns minutos, assim, uns 20, 30 minutos, e eu não tinha mais dor. E assim, já é o 4º mês depois disso, que sempre quando eu vou ficar no meu período eu boto, mesmo sem dor, eu boto um pouquinho no primeiro dia e zero dor. Então, é uma coisa que quando eu comecei a usar, eu comecei a ver muitas percepções físicas, né? E agora, depois de alguns meses, e aí tem aquela resistência, né, que a gente tem, aquela
aquela crise curativa, né? De adaptação, as catarses, que algumas pessoas têm, outras não, mas eu tive algumas. E aí eu me desconectei um pouco, não usava alguns dias, aí eu emprestava para uma pessoa, emprestava para um paciente, usava, né, aqui nas cachorras. E aí teve um momento, uns meses atrás, eu falei assim, não, eu comprei esse negócio para mim, né? E eu não estou usando como eu estou indicando para os meus pacientes, isso não faz o menor sentido. E aí eu voltei a usar ele. E aí parece que começaram as transformações mais para o lado mental, mais para o lado emocional. Sabe? É como se coisas que a gente trabalha no Theta Healing, a gente trabalha, né, na DNB, a gente trabalha em barras, a gente trabalha no Reiki, a gente trabalha em diversas outras técnicas, mas algum vestígio ainda fica ali por resistência ou pelo nosso meio, né? Sempre a gente tem que lembrar que a gente, os meios que a gente vive, eles fazem muito parte, né, da nossa, da nossa construção mental, emocional, não tem como a gente negar isso. Então, eu comecei a perceber que ainda tinha alguns vestígios de alguma coisa. Sim, Marisa, ele pode ser usado por várias pessoas, tá? Tem um específico que eu uso nos meus pacientes. Na minha sessão presencial, eu uso ele nos pacientes. Por quê? Porque ele não capta energia, tá? Ele não é um captador de energia. Mas a gente vai explicar isso daqui a pouco. E aí eu comecei a sentir essas questões mais emocionais, sabe? De como me colocar de uma melhor forma na minha comunicação, na minha postura com o meu trabalho. E isso, Heron, vou te dizer assim, pode parecer, eu até falei na outra live, né, semana retrasada com as meninas, pode parecer uma besteira, né, para algumas pessoas, mas mais uma vez, só quem sente dores mesmo que sabe quanto a dor paralisa, né? E aí eu estava falando que tem até um vídeo que eu coloquei aqui até te falei, né? Coloquei aqui no Instagram, que sou eu virando, assim, uma panela pesada. Eu amo panelas pesadas, né? Essas panelas, assim, mais maiores, né? E eu não conseguia fazer esse movimento porque eu tive uma questão, né? Eu convivi com uma condição física, uma doença autoimune durante muitos anos, durante mais de 15 anos da minha vida. Eu convivi com isso. E aí, algumas, quase 100% se foi, mas algumas coisas, umas 4 coisas ficaram ainda aqui. E esse era um movimento que eu ainda não conseguia fazer ele completamente com algo muito pesado, ou eu precisava, tipo, pegar no outro lado da panela e aí eu virava, não conseguia botar a colher, enfim. Porque é um movimento, né, é um movimento fino, que chama. E eu não conseguia fazer isso sem sentir incômodo ou fazer um movimento completo. E aí, há 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, eu não me lembro, eu tava virando a panela, aí eu parei no meio do movimento com a panela pesada, peguei, fui fazer outra coisa e fiquei segurando. E fui fazer outra coisa, peguei a colher e fui passar. Quando eu percebi que eu só tava usando uma mão e eu não tava sentindo incômodo nenhum, eu falei, gente, da onde veio isso? Porque a gente se acostuma, né? A gente se acostuma com aquele incômodo que tem um momento já na sua vida que ele deixa de ser incômodo e você passa a achar normal. Você passa a achar normal sentir dor uma hora ou outra. Se eu não tô sentindo sempre, eu tô sentindo só uma hora ou outra. Você passa a achar normal não dormir direito, né? Que é uma das coisas que as pessoas relatam logo de primeira do acessório. A gente começa a achar normal, por quê? Porque a nossa mente começa a achar aquilo não é confortável, mas é cômodo. Começa a fazer parte do seu dia a dia, você mascara com outras coisas, e a sua mente acaba achando aquilo normal para você, porque você está sobrevivendo com aquilo, então tá tudo certo. Né? As pessoas começam a achar normal que descontar na comida,
comer muito, né? É normal quando eu tô de TPM, quando eu tô triste, quando eu tô muito feliz, quando eu tô... Sempre tem uma desculpa. As pessoas começam a achar normal. Todo mundo tem azia hoje em dia. Gente, não é normal. Isso não faz parte do nosso organismo, da nossa natureza. Não é normal. Então a gente acaba se acostumando com as dores físicas, com as dores mentais, com as dores emocionais, de uma forma muito cruel com a gente. E eu acho que o que o acessório trouxe para mim é esse desacostumar, sabe? Não, não precisa ser assim. Pode ser de outra forma e de forma leve, sabe? Você não precisa ficar buscando. De forma fácil, sabe? E, gente, de forma simples, na verdade, tá? Vou corrigir. Vou dizer de forma simples, nem sempre fácil. Porque o processo de cura, o processo de transformação para nossa mente, ele é simples, mas às vezes ele não é fácil. A gente sabe que a gente acaba criando uma resistência, mas ele é simples, ele pode ser simples. Então, quando eu vou confessar uma coisa para você, não sei por que eu demorei tanto tempo para te falar. Também não sei, mas eu acho que é o tempo de Deus, sabe, Bianca? Eu tinha Eu que acho dar que conta de muita alguma coisa, coisa, eu tinha que dar conta de muita coisa por mim, né, até chegar nessa ferramenta, né, nessa possibilidade de acessar isso. E uma coisa que você trouxe, que é muito importante eu acrescentar, é que assim, quando você falou, com Theta Healing eu já tinha trabalhado tal coisa, com Axis eu já tinha trabalhado tal coisa e não conseguia avançar, muitos padrões, muitas crenças a gente recria. sim, Não é só que ficou algum vestígiozinho. É que como a gente ficou muito acostumada, como você falou, muito apegada, às vezes, nos ganhos secundários das crenças limitantes, quando você faz um processo que vai no inconsciente, limpa, libera você, tudo bem. Naquele momento você faz isso, mas às vezes, quando a vida traz uma situação semelhante, você vai lá naquele baú, procura a gente chama de... Ai, deu um branco agora. Memória flutuante. A gente vai lá na memória flutuante e busca aquilo lá, porque a gente aprendeu aquele recurso, aprendeu a sair daquela situação, ou aprendeu que superar. Enfim, tem algum ganho secundário ali para você criar essa crença. E o acessório, ele vai na coisa mais sutil, que você não percebeu, você não chegou ainda, sabe? E aí ele vai lá suavemente e começa a modular. Eu quero também. Eu fiz essa live para ouvir todo mundo, como é que as pessoas se sentem, porque eu tô curiosa, né? E aí, eu escutei o Richard semana passada, que foi revolucionária aquela live dele. Aí vem você, quarta-feira vem Thelma, com uma história, coisa mais linda do mundo. E Thelma é quinta-feira a Paola, maravilhosa. a responsável por esse movimento todo no Brasil, a Paola está aqui sendo entrevistada por mim para ela também falar como é que ela se sente. E eu vou ter que, em alguma hora, falar como é que eu tô me sentindo. Bianca disse assim hoje, né? Eu não vou mais pedir o teu depoimento. Calma, eu ainda É, tô numa montanha-russa tão grande, sabe, Bianca? Com isso que, tipo, eu senti sono nos primeiros dias. Esse final de também. semana agora, eu senti uma liberação que veio uns calafrios, uma espécie de febre, uma dor no corpo. Depois eu deitei, acordei, não estava mais com nada. Então, tem o processo de como é que chama? Adaptação, né? Sim. Eu queria que tu me falasse um pouquinho disso também. Nos primeiros dias, o que é que pode vir? Então, é muito diferente de pessoa para pessoa, né? Tem gente que fala que ficou muito agitada, muito animada, e aí tem gente que fala assim, eu não consegui dormir nos primeiros dias, e aí eu achei que estava mexendo muito, mas eu tive a consciência de não rejeitar, né? Eu continuei usando. E na verdade aquilo era excitação, né? De ânimo, de energia. E aí passou uns dias, eu consegui regular o meu sono, mas ainda mantive
a energia, né? Tinha às vezes, cara, você sabe que eu sou, assim, inimiga do acordar cedo, né? Sempre. Isso aí é negócio de infância. Isso aí eu nem quero tirar. Isso aí, nunca quis mexer. Tá servindo, tá E servindo. tá servindo, adoro. E aí, às vezes eu acordo assim, 5 e pouco da manhã. Claro, né? Eu, de repente dormi um pouquinho mais cedo. Eu tenho uma higiene do sono também que eu consegui começar a aplicar melhor também esse ano. Mas eu acordo às vezes 5 e pouco, super animada, querendo fazer 399 mil coisas. E aí eu não fico cansada em nenhum momento do dia. Eu falo, gente, o que é isso, cara? É aquele rio, Heron, rios de dinheiro que eu gastava para tomar um monte de suplementação para malhar. Bianca, Porque quando a as gente... pessoas falavam assim, toma esse negócio aqui que você, tipo assim, nunca mais vai dormir. Olha o que a gente faz, né? Olha a falta de consciência, falta de amorosidade que a gente tem às vezes pelo nosso corpo. Mas tudo bem. É a consciência que a gente tem naquele momento e tá tudo certo. Mas às vezes eu tomava vários comprimidos para malhar, para não sei o quê, para ter gás. E aí eu ficava, acabava, parecia que minha energia ia lá para baixo, eu ficava drenada, eu ficava prostrada o resto dos dias. Outra coisa que melhorou absurdamente, só aí eu já economizei, né? Um montão. Mas outra coisa que me ajudou muito e me ajuda, né? Muito, quando eu vou atender, se eu atendo um número considerável de pessoas naquele dia, no presencial, eu não fico mais cansada. E eu ficava um pouquinho cansada. E, gente, quem é terapeuta aqui presencial de técnicas integrativas, que mexe, né? Que a gente mexe com frequência, mexe com energia, sabe que Trabalha com é uma, saúde. é uma troca energética muito grande. Isso não quer dizer que a pessoa tá com energia boa ou ruim, você tá com energia boa ou ruim. Não. É uma troca, é um uso de energia muito grande, que demanda muito do nosso corpo. E às vezes eu ficava muito cansada, chegava em casa e não conseguia fazer nada. E hoje eu chego maravilhosa, cheia de energia, ainda vou pra academia, ainda passei com os cachorros. Então, assim, a gente vai percebendo, o que que eu percebi desde o início pra cá, né, em todos esses meses. E claro que eu entrei para representar, né, entrei para a empresa depois para representar, pela Paola também, depois que eu tive toda essa experiência comigo, depois que eu tive toda essa experiência com meus pacientes, porque aí eu me senti segura para falar, cara, realmente não tem nada igual. Não tem nada igual. Acredito que isso deva drenar a energia do terapeuta. Eu acho que Fê. Eu acho que ele regula, sabe, essa questão assim dessa conexão com o terapeuta. A gente ainda não sabe explicar, porque ainda, né, não tem estudo sobre isso. Apesar de a gente ter aula toda semana, não tem nada muito específico sobre isso. Só do acessório quântico. A Fê também. A Fê é minha cliente, eu usava tanto nela que ela agora tem um. E o que eu percebi é que o acessório, ele, ele cuida, né? Ele vai tratando, entre aspas, naquele momento, o que o seu corpo mais demanda. Entendeu? A não ser que seja uma dor específica. Você lembra que quando eu mandei, eu falei pra você, você me mostrou, eu falei, chegaram, eram os seus? Aí você me mandou uma foto da Clarice. E eu falei assim, não, Heron, vê se não fica legal, assim, melhor, né, colocar no timo, né, na timo. Aí você falou assim, não, o corpo dela me pediu para colocar ali. E talvez no timo não tinha dado aquele resultado que deu. Sim. Pois é, logo de cara eu coloquei os 5 nela. Chegaram os 5 para mim, eu espalhei os 5 na menina, deixei ela ali, né? Mas aí eu separei só o dela, né? E fui, coloquei no braço. E ela tava com o braço bem resistente, assim, já há vários dias que ela tava com a musculatura muito enrijecida, assim, do braço fechado mesmo. E aí eu coloquei o acessório dela em cima e disse para a enfermeira,
observar aí, vamos marcar o tempo. E a gente ficou conversando e deixou o braço dela lá. Pouco tempo depois ela fez isso. Ela soltou o braço, sabe? De vez, não foi soltando devagarzinho. Aí eu olhei para a enfermeira e disse, já, se tu viu isso? Ela, eu vi, tá. E aí Clarice não fez mais, sabe? Ficou, eu deixei sempre em cima e ela ficou. E ela tá usando, ela tá lá no hospital, ela ainda tá internada. E ela tá com o dela o tempo todo. Às vezes eu coloco no timo, às vezes coloco no braço, coloco na cabecinha. E fica sempre com ela. Deixa eu mostrar Não, aqui hoje... pra quem... Deixa eu mostrar aqui para quem ainda não viu, não sabe o que que é. É disso aqui que a gente tá falando, ó. É isso aqui. E aqui dentro, a Paula deve explicar mais lá na live dela, mas o que tem aqui dentro é uma tecnologia que libera mais de 20 mil íons em contato com o organismo, né? Em contato com o nosso corpo, libera mais de 20 mil íons negativos. Isso faz com que a nossa energia, a nossa vibração, ela se eleve até 300 Hz. A nossa aura, com o uso desse equipamento, ela chega a ficar um alcance de 2 metros, sabe? Então, vai modulando. Onde a gente está com baixa de energia, vai aumentando. Onde a gente está acelerado, vai equilibrando. Bianca, hoje eu atendi 3 pessoas com reiki usando ele. É bom. É, né? Já me falaram isso. É bom para quem recebe e é bom para quem está fazendo. Foi à distância, mas foi muito lindo. Ó, minha primeira cliente do acessório, a Manu está aqui falando, ó. Estou revezando acessório com a minha família. Ela está em casa, ela comprou um pensando no João, filho dela, mas aí todo mundo está em casa se beneficiando, porque o João fica agitado com ele. Então, ele só está usando quando está dormindo. Ela me falou. Daqui a pouco foi o que eu falei, né? É um período de adaptação do corpo. E às vezes o nosso corpo tem uma resistência, né? A nossa mente tem resistência a mudanças. A minha, a tua, de todos nós, né? Não é do João, não é minha, não é tua. A nossa mente primária, ela entra em resistência à mudança, porque mudar é um gasto de energia muito grande. E geralmente crianças pré-adolescentes, já têm um gasto de energia muito grande, que eles ainda estão se adaptando, né? Então, a resistência pode vir em formas diferentes, né? Eu lembro, teve uma paciente minha que eu deixei com ela alguns dias e ela teve, assim, muita dor de barriga, mas ela falava que ela brigava com o acessório, porque ela falava assim, nem vem, você vai me dar esse negócio, mas você vai ficar grudado em mim 24 horas por dia. E aí passou, oi Paola! E aí passou passou uns dias e ela começou, né, a me relatar. Teve é isso que eu queria falar, Iron, um caso, né, uma paciente minha que ela já tem o dela hoje, tá? E ela era uma paciente de terapia presencial. E aí ela ela convive, né, com fibromialgia. Não falo tem, porque ninguém tem posse dessas coisas. Então ela convive com a fibromialgia há muito tempo. E aí eu falei para ela, olha, lá atrás, né, eu posso te emprestar. Eu já tinha entregado a maioria daqueles que eu tinha. E aí eu falei assim, olha, eu tenho um extra que eu empresto. Então eu posso te emprestar ele, mas você tem que me devolver na sexta-feira, porque eu preciso usar nos meus pacientes de sexta-feira. Ela falou, não, tudo bem. Isso era quarta à noite. E ela convive com fibromialgia durante mais de 20 anos, mais de 30 anos. Ela tem 60 e alguma coisa, tá? Não lembro agora exatamente. E aí ela foi para casa, eu falei, olha, você vai colocar no teu ponto de dor, porque a dor dela já estava melhorando com as sessões. Consideravelmente algumas coisas já estavam melhorando. E aí mas ela relatou que ela estava com muita dor em um ombro só específico. Aí eu falei, você vai levar o acessório, vai colar ele com a fita aqui e só vai tirar para tomar banho. Quando você tomar banho, você vai fazer água, né, ionizada com ele direitinho.
E vai tomar, mas você só vai tirar ele para tomar banho. Vai ficar 24 horas grudada no seu ombro com ele. Eu falei, não, tudo bem, vou fazer. E aí, na sexta-feira, isso era quarta, pensa só, para uma pessoa de 60 e poucos anos que convive há mais de 20, 30 com fibromialgia, ela, de quarta à noite para sexta, ela chegou sexta-feira lá no consultório, girando o braço para frente, girando o braço para trás. Ela falou assim para mim, ela falou assim, olha, eu só não fugi do Rio de Janeiro com esse negócio aqui, porque eu quero um novo, entendeu? E então, assim, é uma coisa que a gente vê, né? A cada dia as pessoas que experimentam, as pessoas que estão experienciando, é, a cada transformação que a gente fica feliz, né? A gente fica feliz por ter conhecido, a gente fica feliz pelas pessoas terem acesso a esse conhecimento agora. E eu vou dizer uma coisa para você, Ron, se teve um período ano passado não, foi o começo desse ano, que eu tive foi quando eu tive a resistência a ele, tá? Porque me veio muito a cabeça, né? Assim, se eu tivesse conhecido esse acessório há 3 anos atrás, eu poderia ter usado, né, numa pessoa específica, e eu acho que essa foi a minha resistência, né? Que hoje não posso usar, mas de dar a oportunidade para as pessoas conhecerem, não sei, é muito, até me emociona, porque assim, é muito tirar dor, fazer com que as pessoas tirem qualquer tipo de dor é muito gratificante. Muito, muito, muito. Gratidão, gratidão. E, e eu quero trazer também algo que para mim é muito lindo. Tomara que a Paula esteja aqui ainda ouvindo isso, que o que mais fez o meu coração cantar, sabe, de alegria e de acreditar nesse projeto e de estar junto com vocês, formando essa rede, como uma família. Todo dia a gente troca depoimentos, experiências. O que me fez acreditar nisso e, e fazer, né, e me colocar como instrumento para que as pessoas tenham acesso através de mim a esse acessório, facilitar que isso chegue para um número maior de pessoas, é esse cuidado da gente parar para ouvir o outro, sabe? Isso aqui você não consegue comprar numa loja, não está na prateleira, você não é americana, sabe? Que você pega, passa no caixa, compra e vai. Não. Alguém tem que apresentar isso para você, você tem que receber de uma pessoa, comprar dessa pessoa, né? Adquirir e fazer o uso. Então, a pessoa que vai oferecer isso para você e vai falar dos benefícios, ela já passou por benefícios, ela já foi abençoada antes. Então, ela é um espaço de muita verdade, de muita integridade nesse negócio. Então, é uma possibilidade de negócio também? Se eu eu me cadastrei também como distribuidora, Bianca me cadastrou como distribuidora, então eu transformei isso aqui, né, num negócio também para facilitar para as outras pessoas terem esse acesso e vem muito disso, sabe, Bianca? Eu disse assim, Maria, que cuida de Clarice, né, que mora comigo, Maria tá usando. Aí eu deixei com ela vários 5 dias e ela disse, Maria, como é que você tá se sentindo? Maria vai fazer live comigo, viu, Bianca? Eu quero assistir essa live. Como me sinto com Maria. E aí eu disse, Maria, como tu se Maria, sente? Ela foi, maravilhosa. escreveu para mim, e ela foi escreveu para mim e disse assim, melhorou a minha insônia, regulou o meu humor, eu estou muito mais disposta. Se eu pudesse, eu comprava um. Aí eu disse, Maria, você pode, você merece o que é de melhor, e esse aí é seu, você vai comprar sim, tal. E aí ela ficou numa felicidade, sabe? Porque isso que a gente falou da mudança, às vezes é tão sutil que a pessoa não percebe, mas a gente começa. Maria começou a falar, ela já sempre foi muito despachada, sabe? E o acessório deu uma acelerada assim, dela
algumas coisas ela ir lá e resolver rápido e não procrastinar. Então, às vezes, a gente meio que, pô, eu já fiz isso. E outra coisa, tipo, às vezes dá meio-dia e você já fez coisas que você ia levar a tarde todinha. Até 4 horas da tarde você ia fazer meio-dia e Muito. você finalizou tudo. E dá muito essa sensação. Então, Muito. Eu tô com a sensação, Irão, de eu tô até sem nada para fazer. quem tiver problema, manda para a Bianca, que eu vou para resolver qualquer perrengue. Bote para a Bianca, que Bianca está ali à toa, de boas na Lagoas, com a cabeça maravilhosa para resolver os pepinos. Não, eu até Mas tô dando ideia. Eu tô dando, compra cubo mágico, Bianca. eu tô dando até ideia pros outros, me intrometendo da vida alheia. Eu vejo que a pessoa tá precisando de alguma coisa e falo, eu tenho uma ideia para você, ó. Eu acho que você pode fazer assim, assim, assim. Ai, pois é, bem isso. Então, deixa eu ver aqui. Mas alguém tem alguma pergunta? Ó, a Belinda falou, estou usando desde fevereiro e percebi, além das melhoras físicas, uma grande melhora emocional, não fico sem. Eu também. Esse ano eu estou percebendo muita essa estabilidade emocional, né? Eu nunca, você me conhece, né, Aaron? Eu nunca fui uma pessoa que me desestabilizou muito. Assim, não sou uma pessoa que me destabilizo muito. Quase nunca. Mas, né, decorrendo do que aconteceu em relação à minha avó, ano passado, eu fiquei num período de instabilidade muito grande. Acho que foi o maior da minha vida. E eu estava muito na recusa, né, de aceitar essa instabilidade minha. E eu acho que quando a Paola falou do acessório, que na verdade ela mal falou, ela nem deixei ela terminar de falar, já falei, quero 2. E depois de alguns dias eu fui me dar conta. Falei, gente, o que eu falei que eu quero 2? Eu nem terminei de prestar atenção no que ela falou. Eu quero 2 de quê? Eu preciso de mais informação. E até eu vou dizer que até esse ano, até o início desse ano, eu quase não tinha assim, muita informação. Eu tinha pouca informação, porque eu realmente não tinha pedido para ela. Eu nem tinha me interessado saber das informações. Eu me conectei tanto com aquilo, acho que foi um momento que eu precisava, parecia assim, tipo, eu estava pedindo para alguma coisa vir, e parece que quando ela falou, alguma palavra ali que ela falou, parece ter um clique. Falei, entendi, Deus. Era isso, né? Então tá, então não preciso de muita explicação não, vem. E aí eu acho que desde então eu comecei um processo de sair, né, do processo de luto com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. Foi assim, né, Paola? Eu só fui perguntar para ela o que era direito, agora também coitada, né? Cada dia eu faço umas 10 perguntas. Tudo que eu não fiz nos meses passados, eu faço hoje. Mas me deu muito mais paz, sabe? Parece que a minha mente aquietou. Parece que eu comecei a voltar àquela mente que era do meu normal, sabe? Do meu normal, né? Do comum da Bianca. E isso não tem preço, mas não tem preço mesmo. Eu tô achando esse negócio até que, se você perguntasse para mim, falava, há 15 anos atrás, se você tivesse uma fortuna, fala, toma, me dá um acessório aí que eu te dou toda a minha fortuna, porque agora eu vou fazer triplicar esse negócio. Porque são coisas que não tem como você precificar algo que os valores são diferentes. Muito, muito valioso. Não tem, entendeu? Não tem valor. O valor para mim é diferente para você. Então, por isso que eu te falo, quando ele me trouxe uma paz no coração que eu estava lutando contra, e sim, se eu me intoxicasse de remédio, de repente aquilo iria passar algum dia. Não tem como eu explicar esse valor para você. Entendeu? É o meu valor. É o que ele significa para mim. As transformações que ele traz para mim, eu não tenho como passar para você isso. Né? Eu tenho como te explicar a minha experiência. Eu tenho como te contar as experiências das pessoas que têm ele,
o que que ele traz de valor para a vida delas. Então, por isso que a gente fala, quando você adquire ele, eu não posso te dar o valor dele, porque às vezes para você o valor vai ser imensurável. É muito isso. Eita, do nada cheguei aqui. Não... Bem-vinda, Luna. É do tudo mesmo, viu? Do todo. A Paula falou, a sensação de liberdade que ele traz é impagável. É mesmo. De tudo, né? De voz, liberdade emocional, é impagável. É muito isso. E passa por esse espaço de confiar, né? De dar permissão para o seu corpo receber, de você deixar, sair do controle, né? Sair do controle, deixar que os benefícios e a facilidade cheguem para você e se permitir essa mudança. Olha, e assim como você, né, Bianca, a gente não estaria colocando a cara aqui falando se a gente não tivesse vivendo esse processo que é de redescoberta, é um autoconhecimento, assim, que, que vem de uma maneira tão suave. Eu acho que, Bianca, você diz assim, eu não demorei muito para falar isso. Eu acho que foi na hora certa, sabe? Foi no tempo certo, foi o tempo que a Clarice estava precisando também, eu também, sabe? Foi pouco tempo, porque eu vendi o primeiro, né? Que foi Manu que está aqui, que comprou, eu vendi sem antes ter o meu. O meu chegou junto com o dela. E aí eu vendi com base no depoimento de uma outra pessoa que estava próxima a mim, que você emprestou o seu. E aí isso validou para mim, dizer, olha, eu vi essa pessoa tomando morfina a cada 4 horas e ela colocou esse acessório. Em 24 horas ela espaçou o tempo da morfina, ela dobrou o tempo, passou a necessitar da morfina só a cada 8 horas, num tratamento muito sério que ela estava fazendo. E uma pessoa próxima a mim, quando eu vi esse resultado, eu disse, olha, eu vou entrar, eu tô dentro com vocês, eu confio, eu acredito, manda para mim. E aí a Manu já validou também, né? E pegou o dela e a gente tá passando isso, né, de uma maneira muito, muito honesta e muito respeitosa com as pessoas. A partir da nossa experiência, o que você pode acessar se você se permitir. Então, se você tiver curiosidade, quiser saber mais, procura Bianca, me procura, traz as tuas perguntas, veja se é possível, não sei em que cidade você está, que a gente possa te emprestar. Porque o intuito da gente, assim, olha, sem compromisso nenhum, as pessoas que estão próximas a mim, eu deixo o meu, e aí eu espero esses 2, 3 dias e digo como é que você está se sentindo. A pessoa não quer devolver. A pessoa não quer devolver, porque ela tá, tô bem, tô dormindo melhor. Olha, Exatamente. Bianca, tu começou a falar e eu lembrei que eu tava com prisão de ventre. E depois que eu comecei a usar ele, tá tudo fluindo. Tá maravilhoso. Tá tudo Minha fluindo. pele tá tudo fluindo. Eu olho assim e aí o meu corpinho me chama. Eu disse, sério, hoje já? Mas hoje de novo, sabe? E aí a coisa tá fluindo. E para Clarice também, porque Clarice também tem prisão de ventre. E ela tá fluindo bem. Oh, meu Deus do céu, Paola, sua maravilhosa, gratidão. Até para se emocionar mesmo. Você é uma querida. Gratidão pela sua existência, por compartilhar o que você vivenciou, né? Quinta-feira tu vai contar aqui pro povo como é que tu se sente. E pela sua generosidade, pela sua fé, sabe? Aquele sentimento que te inquietou e fez você dizer, não, eu vou trazer isso para o Brasil. No México já está bombando, na Argentina também, muitos países têm, eu vou trazer isso para o Brasil. E você acreditou em você e hoje a gente está aqui, né? Muita gente, muitas famílias sendo abençoadas, como essa pessoa que acabou de dizer aqui, que 6 pessoas da família dela usam e é emocionante o relato de cada um. Então, gratidão pela sua coragem. Muito. Gratidão mesmo. E logo mais ainda vou ter o relato da Xirra, viu? Sim. Aí, como é, Bianca, eu falo, tu tá usando na Xirra porque tem o de pet, viu, minha gente?
Tem, Essa a chia eu Xirra gosto vai até também. dormir. Gente, eu começo a fazer, eu começo, é engraçado, eu começo a fazer live, elas ficam muito agitadas. E no meio da live, pode ser qualquer coisa que eu tô falando. No meio, capotam, dormem. E ela tá, a Xirra tá há 15 dias, fez hoje. E ela tá num processo de cura aí, minha filha, que eu acho que vai ser o maior processo de cura da história. Ela tá calminha. Então, ela tá se acalmando, tem muita coisa na rua, assim, na rua ela já melhorou, nossa, 90%. Muito. Engraçado, Heron, que quando eu comecei, você falou de um negócio agora. Quando eu comecei, eu senti muita mais sede, muito mais vontade de beber água, quando eu tava ionizando a água. E quando eu botei embaixo do pote de água delas, eu botei um, né? E eu tô reparando, hoje eu tava olhando assim, elas bebendo muita água. Eu falei, gente, eu tô enchendo esse pote toda hora. Então, parece que, sabe quando parece que tá curtindo? Que tô curtindo essa água, vou beber mais. E aí eu coloco para ionizar a água delas e coloquei um na xirra, no pescoço. Então, assim, né, fora de casa, ela tá bem melhor mesmo. Tá muito mais calma, né? Muito mais tranquila na rua. Mas ainda dentro de casa, tem os estímulos externos que fizeram ela estar nessa situação, entendeu? Então, como a gente não pode, né? Não tem como eu lá oferecer um acessório para o estímulo externo, né? Que o estímulo externo não está aberto a isso. A gente está cuidando aqui dela. Então, eu vejo que ela está melhorando, mas ela está nesse período de adaptação, sabe? E é nítido, nela é muito nítido esse processo de cura, né? É bem nítido. Sim, maravilha. Quando tu falou sobre ionizar a água, deixa eu dizer para as pessoas o que é que acontece. Além de todos esses benefícios que traz para o corpo, a gente pode também usar. Aí ele sai, viu, minha gente? Aqui eu tirei, ele tem um pigentezinho bem maravilhoso, ó. Aí você pode colocar, hoje eu atendi colocando aqui na testa. Você pode colocar no seu copo com água, com garrafa de vidro, você pode colocar aqui embaixo. E depois de 15 minutos a água vai estar ionizada. Isso. E depois de 24 horas, ela tá. Gente, as palavras estão me fugindo do nome aqui. Ô, Paola, dá um help aqui. Vou pedir ajuda dos universitários. Paola, como é o nome da palavra? Bianca, Ai, Jesus do bota, céu. bota assim, ó, Bianca, faz assim, Deu ó. pra lembrar, né? Não tem aquelas máquinas que você paga, sei lá, 20 mil reais, você paga caríssimo pra Eu sei qual é essa máquina, alcalinizar. eu amei você. Isso. Obrigada, Isso. Paola. Ainda bem que ela tá aqui. Alcalinizar a água. Então, obrigada, Belinda, também. Então, ela faz a mesma coisa que essas máquinas. Depois de 24 horas, o acessório, ele alcaliniza a água. Então, olha que maravilhoso. Por isso que tem vários relatos, Heron, da pele ficando mais bonita, do cabelo crescendo mais rápido. Eu tô muito mais bonita. Vocês estão notando? Eu acho que isso aí é filtro. Mentira. Recalque, né, Bianca? Tu? Ó, Não, o cabelo, a unha. Então, eu reparei que o meu cabelo tá caindo bem menos também. Muito. É isso aí, Fê, alcalinizar. Então, gente, pra que pagar? Tem gente que paga 20 e poucos mil reais nessa máquina que alcaliniza a água. Não tem sentido. Pois é. E a água fica mesmo. Depois de 24 horas, Heron, ela fica com um gostinho diferente. Assim, pra quem tem a percepção, né, mais Eu não tenho essa apurada, informação não, dessas 24 horas, não. Já vou é. providenciar. Depois de 24 horas, ela começa a E alcalinizar a água. E é ela melhor que fica seja com. embalagem de vidro. Sim. Por quê, né? Porque, assim, eu acho que não tem contraindicação de ser de plástico, não. Mas eu prefiro beber uma água numa embalagem de vidro,
né? Ou um cobre, alguma coisa assim, porque a gente sabe que a embalagem de plástico não é pelo acessório, tá? É pela embalagem, tá? Não é pelo acessório. O acessório, ele vai alcalinizar, ele vai ionizar a água, independente de qualquer embalagem que ele esteja. Porque, por exemplo, a das meninas aqui, as das cachorras, é de plástico, tá? Não tô falando isso pelo acessório, tô falando isso pela qualidade do, né, do pote mesmo, do recipiente mesmo. Mas o acessório, ele vai fazer o papel dele independente de qualquer que seja o recipiente que a água tiver. Tá? Tem gente que cola ele, não tem aqueles filtros? Tem gente que eu já vi que colou ele no filtro, ali, no filtro onde sai a água, entendeu? Ah, sim. Mas aí você pergunta para a Paola na quinta-feira. Melhor. Gente, eu fico olhando. Aí lá no grupo eu vi uma pessoa com questões na coluna e ela colocou 7 na coluna, tu viu? Eu vi. E Eu vi. aí eu fico Então, hoje eu cheguei na galeria lá onde eu atendo, aí tinha uma menina que ela faz a unha, né? Manicure, ela faz aquelas unhas coisadas que eu não sei o nome. É. Aí eu tava chegando da academia, fui lá fazer uma entrega de óleo essencial. Aí ela me viu, ela tava com uma cara assim, né? Ela falou assim, eu falei, perguntei, né? O que que foi? Ela falou, eu tô com uma dor aqui que eu não sei se pode ser gases, pode ser, porque é bem aqui, né? Na costela, lá. Aí eu falei, eu vou te emprestar esse negócio aqui, não vou nem te explicar o que que é. Eu falei pra ela, tá vendo isso aqui? Eu vou te emprestar, você vai me dar, eu ando com uma fita crepe, né, na bolsa, porque quando eu atendo, eu colo no meus pacientes, né? Entendeu? Eu já saio colando em todo mundo. Aí eu peguei uma fita, botei assim aqui, né? E botei aonde estava, na área dela. E falei, eu vou fazer as entregas dos óleos, eu vou no mercado aqui perto, não sei o quê, daqui 1 hora eu volto. Fica com ele aí, nesse lugar aí. Tá bom. Ela olhou assim, meio. Tá bom. Confiou. Aí na hora que eu passei lá pra pegar de volta, eu tinha esquecido. Aí eu cheguei em casa, falei, gente, esqueci de pegar o acessório. Não posso ficar, não, porque eu já tinha vendido todos os meus. Eu falei, não, eu tenho que voltar lá. Aí voltei pra pegar. Ela olhou pra mim e eu falei assim, eu vim buscar o. Eu falei, gente, esqueci o acessório com você até agora. Aí ela olhou pra mim assim com uma cara de surpresa, sabe? Falou, gente, eu nem lembrava da minha dor, mas eu acho que passou. Aí eu falei, você tomou o remédio? Aí ela, não, tomei o remédio não. Eu acho que foi esse treco. Ela não sabe falar o que é, né? Ela falou, eu acho que foi esse treco aqui que você grudou em mim. Aí tomou de volta. Então, assim, foi um período do quê? 1 hora, mais ou menos. Ela ficou ali. A dor que ela tava com dificuldade para respirar, né? A gente não sabe o que que é, mas ela já ia tomar um remédio. Aí eu falei pra ela, eu falei, dá um momentinho, o tempo que você acha, né, que o remédio poderia fazer efeito, espera esse tempo pra ver, porque aí você não precisa tomar o remédio. E ela até esqueceu. Ela voltou, começou a trabalhar, atender e esqueceu da dor completamente. Isso é maravilhoso. É, tem como explicar não, né? Não tem. A gente até tenta, mas é, experienciando que as pessoas conseguem ter maior percepção. A gente tem muitos depoimentos, tem muitos relatos inacreditáveis, né? Maravilhosos, mas é só quando a pessoa experimenta que ela fala, gente, agora entendi. Por que que as pessoas estão tão encantadas com isso? Sabe o que aconteceu, Bianca? Depois da live que eu fiz com o meu vizinho, no dia seguinte, uma outra vizinha viu ele com acessório e perguntou o que que era. Ele disse, isso aqui é tão bom, dá um bem-estar. Ele disse, então me dá que eu tô precisando de bem-estar. Tirou do pescoço dele e foi embora sem saber o que era. Aí eu encontrei com ele, eu disse, você não tá usando o acessório? Ele disse, não, eu fui confiscado. Deise levou, e aí Deise levou. Deise vai vir fazer também aqui uma live com a gente, viu? Como me sinto. Aí Deise levou. Mas pô, me deu o contato de Deise. Aí ele me deu o contato de Deise. Oi, Deise, tudo bem? Como é que você está se sentindo com o acessório? Ela não respondeu.
Passou o final de semana todo. Hoje de manhã, ela fala comigo, ei, desculpa a demora. O que é que isso aqui é, hein? Mulher, eu tô... Aí começou a me dizer que ela tá diferente, eu quero saber mais. Não, e ela já chegou assim, Bianca, eu quero é vender. Ela não queria mais contar pra ela, não. Ela disse, esse negócio é muito bom, eu quero vender. Como é que faz para vender? Calma, eu preciso conversar com você e tal, e saber como é que você está se sentindo e tudo. E ela tá lá com um acessório que ela já disse que é dela, então aquele ali já é dela, ela quer passar para outras pessoas. É muito Ela bom, né? faz. Eu nunca, ó, eu amo vender. O nome do meu é vendas. Era um vende tudo. Era um vende uma casa pegando fogo, era um vende areia no deserto, vende tudo. Eu vendo tudo. Eu vendo os meninos, eu vendo tudo. Agora, isso aqui é fácil demais, porque você não precisa fazer nada. Ele se vende. Ele se É, vende. eu vou Eu pegar vou o carregador. vender. Eu disse assim para o outro vizinho que estava desconfiado. Eu disse, olha, se você não gostar, fica 7 dias com ele, me devolve que eu já passo para outra pessoa. Você não perde. Você não perde. Eu estou dizendo isso sem medo, sabe? A garantia é essa. Se não fizer sentido nenhum para você, me dê que tem uma ruma de gente. Tem uma fila esperando. Tem uma fila mesmo. Não, o meu tem uma É, fila mesmo. Teve uma menina, filha dessa paciente que eu falei com fibromialgia, que ela mandou, ela comprou uns óleos essenciais, aí ela mandou uma mensagem para mim hoje assim, Bianca, a minha mãe vai aí buscar os óleos pro Gabriel, que é o filho dela, né? A minha mãe vai buscar os óleos com você, mas eu já quero delatar ela. Aí eu falei, o que que aconteceu? Eu tô com uma dor aqui há vários dias. Ela fez uma sessão comigo semana passada, né? Tive umas dores, não sei o quê, e eu acho que eu preciso realmente ir no médico, não sei o quê. Aí fui pedir o acessório pra ela. Gente, ela deu um escândalo. Falou que jamais ia tirar o acessório pra me emprestar. Aí eu falei assim, mãe, mas a Bianca que falou que era pra você deixar 7 dias comigo. Não, não. Não, não, não. Eu não tiro isso aqui por nada. Nem pra você. Eu tiro, vá comprar o seu. Não vou te emprestar. Não empresto. Porque ela teve uma melhora muito. Ela falou, eu não sei há quantos anos que eu fico tantos dias sem sentir a dor da fibromialgia. Eu não me lembro Bianca, há quantos Bianca, anos. tu já atendeu alguém com esporão de galo? Não. Sabe o que que é? É uma dor no pé que é uma dor muito aguda, numa inflamação, numa região. Eu não vou levantar o meu pé, não, que tá sujo. Meu pé tá sujo. Mas é embaixo do pé, onde a gente pisa. Embaixo do calcanhar, sabe onde a gente pisa? Então, Aham. todas as vezes que você pisa, machuca essa inflamação. É como se fosse um nervo que fica ali inflamado. E Maria tem esse troço. Então ela fica manquejando porque tem um jeitinho que ela pisa que ela não suporta. E aí a pessoa tem que usar um saltinho mais alto, que é o Uma que vai palmilha, facilitar. né? Cara, às vezes eu pego o pé de Maria ali quando ela tá com dor, eu passo óleo, faço massagem, eu tenho um massageador, eu faço um bocado de coisa e tal. Esses dias eu coloquei com esparadrapo também embaixo do pé dela ali e deixei o pé dela para cima só com ele. E depois ó, esporão do calcânio. É isso aí, porque lá vem Paula com o nome científico. Ó, ela já atendeu com acupuntura. Que coisa linda. Pronto. Pois todo mundo que tem ou que já atendeu sabe como é difícil aliviar a dor daquilo ali. É muito desafiador. E aí Maria ficou com o acessório pregado debaixo do pé, quietinha ali assistindo a novela e sem comentar nada. E passou uma horinha. Eu disse, aí Maria, como é que tá o pé? Ela teve mais alívio com o acessório do que com a massagem. Dizem que a dor é horrível. Pois é, imagina aí. É como se fosse uma dor de dente, só que você pisa em cima. É mais ou menos isso. Uma dor de Eu- dente. E uma pessoa encaicando, né? Então é isso. Mas aí, Rafael, eu já dei tanto spoiler da live de Maria, meu Deus do céu.
Abri o jogo do um monte de coisa aqui. Mas é isso, minha gente. Quarta-feira, amanhã eu vou dar folga a vocês. E quarta-feira eu volto com a Thelma. Olha, imperdível. A mudança de Thelma, a Paola me apresentou ela semana passada, a gente fez uma reunião e eu fiquei muito emocionada com a história dela. Diferente de casos de dores físicas, ela tinha umas dores profundas na alma, dores emocionais. E com o acessório ela conseguiu tratar isso, né? ter alívio e cura disso. Então, eu convido vocês, quarta-feira, 7 horas da noite, não vai ser 8, tá? 7 horas da noite, quarta-feira, com a Thelma. E na quinta, às 7 horas também, com essa bonita que tá aqui, Paola, que é responsável da gente estar fazendo esse movimento todinho aqui, e aí ela vai trazer a história dela. Peraí que a Marisa tá falando aqui. Deixa eu ler. Vai ler aí ou ler aqui? Não, eu tô lendo, né? Vocês acreditam que quem começar a usar não precisará mais de terapia? Não corre o risco da pessoa achar que pode abandonar os medicamentos psicológicos? Pronto. O que esse acessório é? Esse acessório, ele potencializa as coisas que a gente já faz e ele é uma ferramenta para ser integrada. Ele não substitui tratamento nenhum, ele não anula nada da sua vida, então é para ser usado com muita responsabilidade, com essa consciência. Não é mágica, é uma tecnologia. Então, ele vem para somar. Eu vou dar, posso responder ela aqui, Eron, com 2 exemplos? Gente, quem tá aí? Travou aí ou travou aqui, Eron? Não, é porque me desculpa. Ah, tá. Eu posso responder com eu vou responder ela com 2 exemplos daqui, tá? Por exemplo, tá? Vou dar 2 exemplos. Teve essa minha paciente com fibromialgia, ela quando ficou 3 dias com o acessório e as dores começaram a melhorar, ela veio pra mim, né, e falou, eu quero um pra mim, eu quero um acessório pra mim, como é que eu faço pra adquirir um? E aí, porque a dor passou, há 3 dias que eu não tomo remédio, e aí eu perguntei pra ela, eu falei, você não parou de tomar o seu remédio pra fibromialgia? Porque a gente já fazia barras, né, a gente fazia outras terapias. Eu já te falei pra você não parar de tomar o remédio sozinha. Aí ela, não, não parei de tomar o remédio da fibromialgia, mas eu parei de tomar o remédio para dor, porque eu não senti mais dor. Então, o remédio que eu tomo diariamente, porque eu sinto dor diariamente, eu não vi necessidade de tomar, porque eu não estava sentindo a dor. O da fibromialgia eu continuo tomando, tenho acompanhamento médico normal, ok, há anos. Outro exemplo, teve uma pessoa que estava com uma outra questão, tá? Que eu não vou citar aqui, mas ela estava com uma outra questão e ela falou, olha, faz umas 2 semanas que eu não tô tomando remédio e nessa questão eu tô me sentindo muito melhor. Eu vi uma melhora assim e foi descrevendo, né, a melhora. E eu também perguntei, eu falei, olha, porque a gente faz, né, pelo menos eu faço acompanhamento, eu peço pra pessoa que me dê a liberdade de fazer o acompanhamento com ela, pelo menos 1 mês, né, para eu saber como é que ela tá, também se a pessoa tiver alguma dúvida, né, é uma tecnologia nova, as pessoas não conhecem ainda, as pessoas nem conhecem, né, a maioria das pessoas não conhece nem o próprio corpo, né, a gente não conhece o nosso próprio físico, a gente não tem clareza sobre o nosso emocional, então quando vem algo com uma tecnologia super avançada, que mexe, que vem mesmo para fazer diferença, para melhorar a tua qualidade de vida física, emocional, mental, às vezes até a pessoa fica um pouco confusa no início. Então, a gente faz, né, eu faço, o Edão também faz, a gente faz esse acompanhamento. Eu perguntei para ela, eu falei, olha, você lembra que eu falei, não tira nenhum remédio, a não ser que seja remédios
para dor, para, né, essas questões que eu tenho na hora, eu tomo esse remédio para passar. E aí ela falou a mesma coisa, ela falou, não, eu não tirei, eu só tirei o remédio que era emergencial. Só que eu não tive essas ocorrências emergenciais nessas 2 semanas. Então, não, eu tirei porque eu não tive, não precisei, não tive necessidade de tomar. O meu remédio de tratamento eu continuo tomando até eu refazer os exames, né? Mas esse remédio emergencial, eu não vejo por que continuar enquanto eu não estou sentindo a necessidade, não estou tendo essa emergência. Então, espero que tenha clareado aí um pouco, tá? Eu tirei mesmo, eu já não tomava, né, quase nenhum remédio. Eu tirei um remédio que era o único que eu ainda tomava, porque eu substituí ele pelo acessório junto com um óleo essencial que eu tomo, entendeu? Então, esse foi o substituto, não precisei mais tomar esse único remédio que eu ainda tomava, assim, esporadicamente. Pronto, acho que tá. Oi, Monique! Me respondeu Marisa, que eu vou encontrar com ela amanhã. Ó, Monique, sua linda, saudade de tu, cheirosa. Ó, aliviou as dores na lombar. Eu também estava com dores no quadril e é impressionante. É muito, muito maravilhoso mesmo. É. A gente falou, hein? Olha que horas são já. E amanhã, a Marisa falou aqui, né, que ela como médica, ela não podia deixar de perguntar isso, né? Para que as pessoas tenham essa consciência de que não é para abandonar nenhum tratamento, nenhum medicamento, nenhum acompanhamento médico que esteja fazendo, que esse acessório ele precisa ser usado com respeito e com responsabilidade. Amanhã eu vou deixar com a doutora Marisa para ela fazer esse teste, para ela passar um tempo com ele e perceber. Ih, Marisa vai se apaixonar, Marisa. É encantamento, sabe? A gente fala, eu acho que ele bota um encantamento assim na gente. Não vai querer nem devolver. Já aviso logo. Pois é. Ó, a Monique falou exatamente aquilo que eu falei. A Monique atende com corporal de estética e atende com barras, com DNB, com várias outras ferramentas integrativas, ferramentas holísticas, né? Que envolve corpo, mente, espírito, que é muita demanda de energia. E ela falou exatamente o que eu falei lá no início, ó. Ela também sentiu isso. Usei durante os atendimentos corporal e percebi que estava com muito mais energia. E, gente, e esse depoimento vindo de Monique vale ouro. Por quê? Porque entra no Instagram dessa mulher e vê ela trabalhando. Ela faz um trabalho manual de esculpir corpos, sabe? Ela faz uma drenagem que eu nunca vi um negócio daquele. Ela pega, ela vai com gosto. Então ela coloca energia, tem músculo, tem sabe? Não é só aquela terapia base, é tranquilinho, você fica ali parado, né? Mas ela não. Mas ela ainda agrega as terapias holísticas dela também, nos atendimentos corporais. O que eu tô falando é o desgaste que seria energético dela, né? Fisicamente, ela deveria antes ficar muito cansada e com o acessório ela tá dizendo que agora ela tem energia quando termina os atendimentos. Sim. Era para ser uma live de 30 minutos, né? Mas impossível, como é que faz? Nós duas. Impossível nós duas. Ei, Bia, deixa eu te perguntar uma coisa. Teu apetite ficou como? Tchau, boa noite. Teu apetite. Não, eu tô perguntando só isso. Olha, além que tá chegando cheiroso. Me fala uma coisa, como é que teu apetite ficou? Tu percebeu alguma mudança? Ah, meu apetite de comida? Sim, de comida. Tu pensou que era o quê, Bianca? Eu achei que era outra coisa. Tu pensou que era de gente? Porque Bianca também come gente. Era isso? Porque dizem que melhora muito. Aí eu... O apetite sexual. Oh, minha gente, fiquei nervosa, hã? Porque Lenk entrou. Que até calor. Não, que dizem que melhora muito.
Dizem que melhora A bastante. libido, a libido É, melhora muito. E a pessoa dorme com ele. Eu tô percebendo isso, que eu acordo assim, procurando alguém, tô solteira, e aí? Mas não, é mas o meu isso. apetite normal, né, de comida, você tá dizendo? Então, Sim, fala agora da comida. é, então, meu apetite de comida, eu não, realmente não tô assim. Por que que eu acho, né? A gente, muitas vezes, o que que é a nossa fome? Oi, Débora, boa noite. Oi, bonita. A nossa fome, né, entre 70 e 80 e poucos por cento da nossa fome, já, né, tem estudos da medicina mesmo, ou é desidratação, porque a maioria das pessoas no mundo não se hidratam da forma como deveriam, né? Ou é fome emocional, né? Então, se, se você for ver pessoas que se alimentam muito corretamente, você vai perceber que as pessoas não comem muito. Na verdade, a gente não tem a necessidade de comer o quanto a gente come. Então, o excesso de fome, esse excesso de apetite, é muitas vezes ou a desidratação, teu corpo está desidratado, precisando de água e não de alimento em si, só que a gente vai para o alimento, que é como nos foi ensinado, ou é uma fome emocional, né? Que são aqueles ganhos o que, que a gente come sentimentos, né? Ah, eu tô muito feliz, eu compro isso. Eu tô muito triste, eu compro isso. Eu vou comemorar, vamos comemorar comendo. Então, a nossa alimentação já é muito distorcida, né? Para nossa, desde sempre, a nossa cultura. Então, o que, que eu percebi com o acessório foi que ele parece que ele está me reeducando na minha forma de comer, sabe? Parece assim, você foi no nutricionista e falou, preciso de uma reeducação alimentar. Então, parece que o acessório me trouxe essa consciência também. Muitas vezes, em algum determinado momento, eu era muito chocólatra, né? E eu sei, depois de muitos estudos, eu sabia que aquele chocolate era o meu ganho secundário ali para alguma coisa conectada à minha infância. E hoje, apesar de vir algumas vezes aquele sentimento, aquela sensação de eu preciso preencher com aquilo, não me vem a vontade de finalizar o ato, como se diz, entendeu? Tipo assim, eu não sinto a necessidade de realmente comer aquilo. Então, isso que mudou, essa consciência mais ação, né? Porque a gente fala que simplesmente você ter a consciência, às vezes não adianta de nada, né? Eu tenho consciência que eu não posso fazer isso porque é errado, mas se eu vou lá e faço, não me adiantou de nada a consciência, né? Eu preciso essa vontade, quando eu falo assim, você precisa ter força de vontade. Eu não gosto muito dessa expressão, porque eu acho que nada que é forçado, né? Não é do nosso natural. Então, para mim, foi como se estivesse regulado. Foi como se eu como quando eu tenho fome. Eu sinto, foi o que eu te falei, eu sinto muito mais sede desde que eu comecei a usar. Tá? Te falei que eu reparei nisso, né? Essa necessidade de me hidratar mais. Eu e as cachorras também, que eu vejo. Então, parece isso, parece um regulador natural, entendeu? De fome. Sim. O meu sono também tem. Não consigo passar de 10. Não consigo. Não consigo passar de 10 horas. O corpo vai, dorme e eu tenho que apagar, tenho que descansar mesmo. Quero um acessório. Eu vou falar com você, Ítalo Lenk. Pode deixar que eu vou mandar um zap para você. Oi, Ângela, meu amor, cheirosa. Outra E coisa, eu, Heron, o nosso normal é dormir e é dormir, né? Um certo. Antes das 10, que a gente tem um pico, a gente tem dois picos, né, de melatonina, entre 8 e 10. Umas 8 grandes, né? E outras 10 da noite. Então, se você passa de 10 da noite, o teu corpo, ele já não é um sono né? natural do teu corpo. Já não é um sono regulador ali naturalmente. E você acordar com despertador, na verdade, também não é natural, né? O teu corpo, ele desperta naturalmente.
isso eu percebi também a diferença. Eu tô acordando antes do meu despertador. Aí você sabe, né? Eu já falei aqui, eu não gosto de acordar cedo, mas o meu corpo ele tá despertando, eu abro o olho antes do despertador, porque o despertador também não é uma forma natural da gente acordar. Se eu tenho uma higiene do sono normal, se eu tenho um sono naturalmente saudável, o meu corpo ele vai acordar sem nenhum incentivo externo, né? Satisfeito, né? Exatamente, Quando ele estiver satisfeito, já se alimentou do sono que ele precisava. Eu tô acordando exatamente. sem, eu tô acordando sem o despertador. Tô acordando ali 5h30, estourando 6 horas, então para mim tá super tranquilo. Tô aproveitando mais o dia. Então, minha gente, É o Ítalo, isso, ele é né? cantor. O Ítalo é Eram cantor. 30 minutos. Sim. Vamos falar, tava falando só que eu tô curiosa para ver como é que vai ser a mudança, né, do que o Lenker vai sentir, porque ele é cantor, ele trabalha com voz, com fôlego e tal, então eu acho que vai ser muito massa para ele o uso do acessório. E a Fê também. A Fê que tá aqui também, cantora lírica, com uma voz incrível. Depois, algum dia, ela vai vir dar o depoimento aqui pra Eu, gente. eu ia deixar um com o Alceu, que estava aqui esses dias cantando, o Alceu Valença. Mas não deu, não saí, fiquei em casa, estava chovendo, e aí a gente não se encontrou ainda. Mas eu acho que deve ser uma mudança bem significativa, assim, porque mexe com tudo, né? É a Não, é ferramenta de engraçado, né? Que você trabalho, começa. a ferramenta de trabalho é o corpo, né? Para quem dança, para quem se Sim, expressa na arte de alguma forma, deve ser uma contribuição maravilhosa. Bianca, meu amor, eu te amo. Vamos fazer também. um monte de live dessa. Vamos fazer. Vamos fazer um podcast, embora só disso. Pô, vai ficar 3 horas falando. Bora. Não, mulher, a gente faz um podcast, uma vez por semana. A gente faz. O que é que tu acha? Pô, gostei. Pois vamos organizar as coisas. Eu vou pro Rio esses dias. A Fê, ó, falando, Gente, sinto que estou com muito mais energia. É a primeira coisa, Fê, que relata. Dá, né, essa vamos no energia Rio. maravilhosa. Beijo, amor. Te espero aqui, tá? No Rio, logo. Tá bom, se Deus quiser. Beijo, minha gente. Eu vou dormir com a minha bonitinha. Vou dormir com a minha bonitinha. Manda um cheirinho nela Beijo. aí, tá? Tá bom, eu mando Beijo, gente. você. Gratidão quem ficou até agora. E manda essa live que a gente achou que era meia hora. Foi 1h20. Mas manda para quem quer conhecer. Ó, e você tem que fazer. Eu olhei Débora aqui, você tem que fazer uma live com a Débora, Heron. Sim, bora, Débora, Aí se sim. jogar. Bora fazer um como eu me sinto. Já mandei aqui o convite para ela, a gente vai combinar. Beijo, te amo, viu? Beijo, meu povo.